pessoal, tudo bem? Super obrigado aí por vocês estarem aqui mais uma vez nesse canal do 50 and Above, né? Para a gente justamente dar sequência e continuidade aqui para falar sobre o amor, né? E quem mais, olha só quem eu trouxe aqui para falar um pouquinho deste tema aqui para vocês, uma pessoa super especial que escreveu este livro aqui, que depois eu vou colocar ali para vocês poderem acessar na Amazon, inclusive, se quiserem depois comprar, mas sem dúvida é o amor que traz esta energia para todos nós e é disso que nós vamos falar, mas nós vamos falar sempre dentro de um prisma aqui agora científico. Então a gente precisa entender como é que funciona tudo isso dentro de nós mesmos. Não só dos 50 and Above, mas todo ser humano, né, Cibele? Cibele, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: existe amor sem sexo? Para fazer amor, precisamos ter sexo? Por que tanto se fala em sexo e nem tanto do amor? Como é que funciona isso dentro do nosso metabolismo? O que você poderia nos dizer? Então, Ricardo, vamos lá. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui, né, nesse convite que eu recebi do canal. E vamos tratar, né, de trocar algumas ideias e responder algumas questões, se bem que muitas das questões podem ficar ainda em aberto, porque a ciência, obviamente, não tem todas as respostas ainda. Mas, voltando à sua primeira questão, sexo e amor, se as coisas andam juntas ou podem andar separadas. Bom, a começar, isso é uma grande controvérsia. Primeiro, né, se a gente começar a definir, né, primeiro o que é o amor, para depois a gente chegar lá no sexo e saber se só o amor e sexo precisa estar junto ou separado. Na verdade, né, o amor, o que os autores têm dito hoje em dia, do ponto de vista científico mesmo, né, de uma abordagem mais metodológica, o amor, ele não é simplesmente uma emoção, como há tantos séculos, né, se diz. O amor é uma emoção, é o bater forte do coração, que na verdade é uma reação fisiológica do sistema nervoso autônomo, mas o amor é um sistema de motivação, os autores estão dizendo. O que quer dizer isso? É um conjunto de comportamentos, de ações e que visa a busca de uma necessidade, a busca de alguém que vai complementar ou vai fazer parte da sua vida, ou uma busca por alguém que vai gerar um novo ser, que é a reprodução. Então, do ponto de vista estritamente biológico, o amor é esse sistema complexo de comportamentos e ações que despertam intenso interesse por alguma pessoa, seja do ponto de vista homossexual ou heterossexual, aqui não importa, e que visa aproximar essas pessoas, gerar a construção de um vínculo muito forte e que pode gerar aí, através justamente do sexo, né, a reprodução. Então essa seria uma primeira definição com um objetivo biológico, né? Mas que esse objetivo biológico, ele embute aí a construção através das emoções, sem dúvida, porque falar de amor sem emoção é impossível, no qual o sexo acaba entrando como não uma necessidade para 100% das pessoas, agora a gente já coloca mais, como uma ferramenta, uma forma de fazer com que este vínculo ele se torne cada vez mais forte. Então, assim, se a gente colocar do ponto de vista biológico, o amor, ele se iniciaria, né, de uma forma até didática, vamos dizer assim, através da paixão. Né? Você nem citou ainda nessa sua pergunta a paixão, mas eu já coloco aqui a paixão. Por quê? Porque muitos autores, eles indicam, né, que a paixão, essa atração intensa inicial, que pode não existir, claro, em todos os tipos de relacionamento, mas que em geral começa por aí. Alguma coisa atrai o indivíduo do outro, é um olhar, é um gesto, é um toque, é o tom da voz, enfim, alguma coisa vai atrair. Então essa atração, algum ponto que desperta no outro e que gera uma intensa euforia, uma intensa energia,
a gente pode dizer que essa atração e que tem um componente sexual muito grande, então a atração sexual também se faz, pode-se dizer que é a paixão. Então, o início, o gatilho do amor. Então, essa paixão, esse gatilho, né, ele pode o quê? Ele pode evoluir, né, no tempo, e essa evolução ela vai se dar, né, em dias, meses, semanas ou até anos, que depois a gente pode falar mais sobre isso, e pode, no decorrer do tempo, né, se prolongar e gerar então o quê? A construção de um vínculo, de uma ligação muito mais forte, que daí começamos a falar em amor propriamente dito. Tá? Então, o sexo está presente desde o início, na paixão, no gatilho? Sem dúvida, ele é um dos elementos até fundamentais desse início, desse gatilho inicial da paixão e do amor propriamente dito. Ele é importante, o sexo, para a manutenção desse vínculo? Sem dúvida, é fundamental, é importante, mas todos os casais, todas as pessoas precisam ou necessitam ter somente o sexo como manutenção do gatilho? Não, não necessariamente. Né? Você podem ter outros tipos de contatos, de ações, de trocas, para que o indivíduo realmente possa manter esse amor ao longo do tempo. Legal, legal. Mas assim, como é que fica a parte química, né? Você fala muito de endorfinas, enfim, são os processos químicos que acontecem dentro do nosso organismo, né? Que, lógico, acionam aqui certas particularidades aqui do nosso cérebro. O que você diria assim? Onde é que nós precisamos, talvez, incentivar isto para poder aí se manter sempre procurando este amor que a gente sempre quer, né? Justamente, Ricardo, você falou bem aí, né, tanto que muitos autores colocam, né, a neuroquímica do amor. Né? Na verdade, a neuroquímica ela é um misto de várias substâncias, né, de vários neurotransmissores, mas também tem hormônios, que eu vou citar aqui alguns deles, que fazem parte de todo esse conjunto, né, que é despertado a partir do cérebro. Então, onde começa, né, a paixão? Né, onde começa essa neuroquímica? Obviamente que é no cérebro, né, em algumas áreas específicas do cérebro. Então, aparentemente, uma área que é muito importante, né, no cérebro para o início da paixão e, consecutivamente, o amor, é o sistema límbico, que seria a nossa central das emoções, que é como se fosse o nosso cérebro mais primitivo, né? Porque do ponto de vista da evolução, o sistema límbico ele já está lá desde os répteis, né? E vem seguindo toda a escala zoológica até chegar a nós, Homo sapiens, de uma forma obviamente mais complexa. Então o sistema límbico é fundamental, tem várias estruturas que já são identificadas, que participam já desde o início, né, do amor, que é a paixão, e até a própria manutenção, onde elas ficam ativadas, essas são zonas que são ativadas. Mas, mais do que isso, tem uma área lá no nosso cérebro, que é chamada área tegumental ventral, né, que tem uma série de neurônios que produzem, né, um dos neurotransmissores mais importantes, ou neuroquímica, como você já falou, mais importantes da paixão e do amor, que é a ocitocina. A ocitocina e a dopamina, na verdade as duas elas estão, né, juntas, porque na liberação de dopamina você tem a liberação concomitante de ocitocina. Então, esses neurotransmissores, esses neurohormônios, vamos chamar assim, eles já começam a ser liberados já desde o início, quando há alguma chama de atração, quer dizer, algum fator que desencadeia a atração no outro. Isso está muito claro na ciência. E o mais interessante é que os neurônios que partem dessa região do cérebro, que fica ali bem na base do sistema límbico, que é bem no centro do nosso cérebro, vamos colocar assim, de forma bem simplista, esses neurônios, né, de dopamina e de ocitocina, eles irradiam por diversas áreas do nosso cérebro, desde o córtex cerebral a outras zonas do sistema límbico. E a dopamina é um dos neurotransmissores
que gera a sensação de intenso prazer quando se está em contato com aquele indivíduo, aquela pessoa que despertou a atração, que despertou por sua vez o prazer. Então é como se fosse um feedback positivo. Quanto mais eu identifico que aquela pessoa, eu sinto prazer, tem uma atração, mais o meu cérebro, através dessa área, ela libera e produz dopamina, e essa dopamina, ela gera uma intensa sensação de prazer. E por outro lado, gera a liberação de outro neurohormônio, como a gente chama, que é a ocitocina. A ocitocina, ela foi descoberta já há algum tempo, há muitas e muitas décadas, por ser primeiramente um hormônio que tinha a ver com a contração uterina durante o parto, também durante a ejeção do leite na amamentação, tá? E depois ela foi descoberta que ela está presente no próprio cérebro, como um neurohormônio, um neurotransmissor. E essa ocitocina, que é liberada aí, em grande parte por essa irradiação, né, de neurônios dopaminérgicos, né, da dopamina, por várias áreas do cérebro, como eu já falei, essa ocitocina, ela aparentemente ela tem o papel de produzir e de estimular a construção do vínculo no decorrer do tempo. Por exemplo, a ocitocina é liberada, que você perguntou aí no sexo, durante o orgasmo. Então vejam que durante o orgasmo há picos de ocitocina. E esses picos de ocitocina geram intenso prazer, porque é dopamina, né? Vamos dizer dopamina na veia, vamos chamar assim, mas é dopamina no cérebro. E no decorrer da repetição, né, desse prazer, por exemplo, através do sexo, desses picos durante o orgasmo, vai se construindo esse vínculo no decorrer do tempo. Então a ocitocina também está presente, por exemplo, que não precisa ser em tão altos picos durante o sexo, mas durante o toque, durante o carinho, um abraço, o afagar carinhosamente um pet, um cachorrinho, um gatinho, ouvir uma música agradável, sentir um cheiro ou um odor que te leva, por exemplo, para a infância, algum lugar de conforto. Então são vários estímulos, pequenos estímulos ou grandes estímulos, como a paixão ou o orgasmo, que podem gerar a liberação, por exemplo, da dopamina. E da dopamina, por conseguinte, a ocitocina. Quais são os outros neurotransmissores ou a neuroquímica ativada? A noradrenalina também está presente porque ela gera, em grande parte, a atenção naquele objeto de paixão, de amor, naquela pessoa especificamente, a minha atenção fica voltada para ela e me dá energia. Né, ativa determinadas áreas do nosso cérebro que geram uma intensa euforia, uma intensa energia, uma intensa alegria de estar em contato com essa pessoa. Eu só quero estar em contato com ela e quero permanecer o mais possível em contato com essa pessoa. Por outro lado, uma outra substância que decai no decorrer do início da paixão, por exemplo, é a serotonina. Ela está alta e ela vai caindo gradativamente. Tá? E outro hormônio que é fundamental para o início, para o gatilho, né, da paixão, principalmente da paixão, no início do amor, é a testosterona. Tá? A testosterona tanto no sexo masculino como no sexo feminino. E a testosterona, um dos papéis importantes, porque ela tem outros papéis até no próprio cérebro, não só como hormônio, mas principalmente como hormônio, porque a testosterona ela é responsável em grande parte pelo desejo sexual, né? Tanto no homem como na mulher. Sabemos que fisiologicamente a testosterona ela está em maior quantidade no homem, né, do que na mulher. Isso é fisiológico, tá? Mas isso não quer dizer que a mulher tenha menos desejo do que o homem, não. Pelo contrário, independente da idade? É independente da... Lembre assim, a idade é um fator importante, né? Porque com a idade, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, né, os hormônios sexuais, a testosterona é um deles, assim como estrógenos, progesterona, vão decaindo. Então a gente sabe, por exemplo, na menopausa, no climatério,
os hormônios femininos, estrógenos, progesterona, eles começam a cair e tem aquela queda abrupta que é a menopausa, que é a parada, né, do ciclo menstrual. E a testosterona na mulher também vai caindo, um pouco mais lento do que o estrógeno e a progesterona. Tá? E no homem, por conseguinte, né, não existe uma pausa, como é a menopausa na mulher, mas no homem essa queda da testosterona ela vai ocorrendo a partir aí dos 45, 50 anos, e é bem mais lenta, ela é bem mais lenta. Então, tanto que, lembremos que o desejo, né, sexual no homem, ele, vamos dizer, fisiologicamente, à medida que ele envelhece, ele vai sendo mantido melhor e, vamos dizer, entre aspas, mais facilmente do que na mulher. Viu? Anota isso aí. Olha aí. Mas isso não quer dizer que a mulher não tenha desejo sexual à medida que envelhece. Por quê? Porque outros estímulos, né, como as iniciais no ato sexual, então todo aquele início que na mulher pode se tornar um pouco mais elaborado, até um pouco mais lento, mas que o homem com uma boa habilidade consegue justamente despertar e manter esse desejo, tranquilamente essa mulher, ela supre essa necessidade e os dois seguem juntos aí num sexo muito saudável e dentro de suas velocidades, do seu tempo e das suas preferências. Legal. Tá? Então, o livro que eu tenho aqui em mãos da Cibele é o Sexo, Amor e Endorfinas, que nós estamos falando agora, e bobagens, enfim, que muita coisa se fala de bobagem. Mas o outro livro dela tem a ver com esse último comentário que é sobre o Viagra. E aí, para os nossos ouvintes aqui, será que precisamos realmente de todo esse estímulo químico, né, através do Viagra e outras drogas? Ou será que a gente consegue ainda sobreviver mais tempo e conviver com essa vontade sadia que é do amor e do sexo? E aliás, vou além, né? Será que a gente não pode sentir amor sem necessidade do sexo, né? Exatamente. Por que a gente precisa se satisfazer só através desse sexo? E até cito um pouco mais, que faz parte do tema aqui do meu canal, né? A gente fala muito sobre tecnologia, né? E hoje em dia a gente vê que as pessoas se distanciam fisicamente e se aproximam tecnologicamente, Exato. né? Essa tecnologia, ou melhor, essa aproximação através da tecnologia, o que favorece neste relacionamento afetivo? O que você acha? Como é que você enxerga esse novo cenário aí que está vindo aí? Vamos atenção falar. Aí você. Vamos falar por etapas. São dois grandes temas nessa sua questão. Vou começar com o Viagra, depois eu vou para a tecnologia e o sexo. E o sexo está no meio de tudo isso aí. Então, a questão, né, do Viagra, o que tem a ver? Bom, lembremos, né, que o Viagra é a molécula, né, bioquímica, é a sildenafila, e o Viagra ele foi desenvolvido lá no final, né, dos anos 90 para justamente tratar uma patologia que é a disfunção erétil, né? E a disfunção erétil no homem, ela tem algumas gradações, né? A leve, a moderada e a grave. Em geral, a leve, só para a gente, né, chamar a atenção aqui do nosso público, ela, em grande parte, a causa dela é psicológica, quer dizer, o indivíduo tem algumas travas aí psicológicas em relação a gerar, né, uma ereção durante o ato sexual. Então, por isso que ela é chamada leve. A moderada, ele já pode apresentar algum distúrbio fisiopatológico, então alguma doença como um diabetes mellitus ou algum evento adverso por uma medicação antihipertensiva, por exemplo, que pode gerar, né, uma redução dessa disfunção, dessa função erétil. E, claro, a grave é quando já existe aí, né, a doença crônica já produzindo uma alteração importante que o indivíduo realmente praticamente não tem a função mais erétil durante o ato sexual. Então, na verdade, à medida que nós envelhecemos, à medida que o homem envelhece, né, a função erétil ela também vai perdendo o seu vigor. Isso é fisiológico, tá? Isso é fisiológico. É claro que tem alguns homens que mantêm essa função erétil até os seus 70, 80, né, não sei se uns 90 anos, né, nós já estamos chegando aí. Mas, de qualquer maneira, ela ainda é possível em alguns homens, sim.
mas em outros a função erétil ela vai diminuindo. Então, essa diminuição, seja por uma questão de uma doença patológica, então precisa primeiro pesquisar se essa função erétil ela está relativamente normal ou não para aquela faixa etária, e isso um urologista vai poder avaliar junto com esse indivíduo. E caso essa função não esteja adequada, né, pode-se dar o quê? Seja leve ou moderada ou grave, um empurrãozinho através do Viagra ou de outros produtos, né, ou de outras substâncias que são concorrentes aí do Viagra que vieram depois no mercado. Né? Então, assim, o importante é o quê? Como eu falei lá desde, né, na nossa primeira parte, é que a ativação, né, de toda, né, o circuito, a circuitaria psico, neuro, endócrina, né, do sexo, essa química toda, né, ela é necessária a partir do momento em que o casal ele se encaixa e encontra fórmulas de ativar a chama, né, da coisa pegar um foguinho ali. Se de repente a coisa não tiver tão possível, tão boa, ou se o urologista ele indica, sim, por que não utilizar, né, uma molécula que vai dar um empurrãozinho nessa função erétil, né, tanto para o homem como para a mulher. Né? Por quê? Porque para muitas mulheres, na verdade, isso aí também eu acho que é importante a gente colocar, a função erétil, né, a ereção, não necessariamente é o fundamental durante o ato sexual. Certo? Então, né, tem que se quebrar alguns tabus. Tem prazer, né? Exatamente, que não necessariamente passa somente pela função erétil do homem. Né? Então, mas pode ser um empurrãozinho? Pode. O importante é saber se tem alguma patologia de base ou não para acompanhar isso no decorrer da evolução da idade. Bom, então isso é um ponto. O outro ponto você falou da tecnologia, né? Porque nós estamos aqui. Muitas das vezes, a interação presencial, né, o toque, o olho no olho, né, como nós estamos fazendo aqui, que vocês estão nos vendo agora através de uma tela, tem as suas variações. Né? Então, o presencial, é claro que, do ponto de vista fisiológico, isso não está comprovado, não tem estudo ainda que indica isso. Mas o presencial, sem dúvida, será que ele não pode ativar melhor toda essa neuroquímica do que simplesmente através de uma tela? Ok, pode existir, existe, né, a paixão, pode existir a construção de um vínculo somente através de uma tela, né, de um vínculo digital. Mas esse vínculo digital ele vai perder uma série de outros elementos, tá? Que o estar presente, né? Do olho no olho, do contato físico, principalmente o pele com pele, né? Você se perde justamente nesse digital. Então, é possível, né, relacionamentos? Sim, é possível. É possível iniciar uma paixão, é possível iniciar um amor do ponto de vista digital através dessa tela aqui? Sim, é possível. A manutenção é que eu já coloco muitas dúvidas, né? E qual vai ser a qualidade desse vínculo se hipoteticamente, né, o casal, enfim, quiser manter isso, né, a longo prazo. A longo prazo, né? Poder pode, experimentos podemos fazer de diversas formas. Agora, qual vai ser a qualidade e a intensidade disso? Fiquem abertos. Então, vocês depois coloquem aí o que vocês acham, escrevam pra gente aí, que eu gostaria de saber o comentário de vocês. Quem já teve essa experiência, talvez, aí no nosso público. Agora, Cibele, eu queria, falando de amor ainda, mas eu queria tocar num tema que eu sei que você curte, gosta muito, e é o relacionamento com animais, especificamente com um cachorro, que você vai nos explicar como é que é, porque eu acho que isso é importante também. Nós, a partir de uma certa idade, também a gente procura outras afinidades, né? Os animais, sem dúvida, nos trazem uma felicidade muito boa e hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão muito envolvidas com isso, né? Ou seja, elas têm os seus próprios pets em casa, enfim, e isso traz felicidade, sem dúvida, para o lar, né? Desde que somos crianças, né? A gente gosta muito de cachorros, como quando a gente ainda era bem criança, enfim, e depois a gente vai crescendo e parece que essa vontade retorna, né, conforme a gente vai envelhecendo, porque a gente sente aquela falta, né, dessa companhia aí que, sem dúvida, nos traz grande felicidade, como são os cachorros e gatos, principalmente, né?
Mas pode ser outros animais, né? Os americanos até eles têm como pets outros tipos de americanos, como lagartos, enfim, eu já vi aí muito vídeo sobre isso. Mas o que você acha? Conta aí um pouquinho desse amor que a gente pode sentir por um animal. Sem dúvida. E eu posso falar pela minha experiência do meu marido, né, particular, porque nós também sempre queríamos ter um cachorrinho desde a infância, não conseguimos tê-lo, aí, né, por questões de trabalho, enfim, de carreira, e a questão, né, de pouco tempo, há menos de 2 anos, nós adotamos um cachorrinho, que até, aliás, está aqui, ó, ele está na capa do celular, é o Lucas Einstein, tá? Olha o nome do cachorro, Lucas Einstein. É um Cavalier King Charles Spaniel, e depois a gente pode até falar mais aí em outro momento, mas só para responder aqui a sua questão de uma maneira mais rápida e simples, os animais, né, os pets, e independentemente, né, de qual seria esse pet, porque o pet é um animal de estimação, né? Mas o cachorro é onde se tem mais estudos, né, científicos sobre a relação do cão com o humano, que aliás começou há mais de 15, 20 mil anos atrás, através da relação com o lobo cinzento, né, que foi o primeiro que se aproximou de nós, né, seres humanos. E isso se evoluiu, né, numa produção de mais de 450 raças de cães, por exemplo, só para a gente ter uma ideia. E o que é interessante é que a ciência tem identificado, sim, que o convívio com os pets, ele gera justamente uma resposta neuroendócrina, né? Aquilo justamente que você perguntou lá no início do amor, utilizando a mesma via, né, de ferramenta da estimulação ou da produção de prazer, que é a dopamina e a ocitocina. Então, na verdade, o convívio, né, com pets, que se dá através do quê? Da brincadeira, do carinho, do afago, do toque, que na verdade são os mesmos estímulos, né, da geração, aquilo que nós falamos da paixão e do amor. Então, a relação que se vai construindo com o seu pet, ela gera também picos de liberação de dopamina, de ocitocina, né, de noradrenalina, uma redução de serotonina, quer dizer, o mecanismo é exatamente o mesmo. Sibeli, super obrigado por esta entrevista, eu acho que elucidou bastante, trouxe bastante informação, principalmente informações científicas, né? Informações que faz parte aí desse tema que a gente está abordando hoje, que é o amor, né? O amor independente de ser com sexo, sem sexo, o amor que seja com outro homem ou mulher, enfim, isso aí está dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa estrutura até, da nossa sociedade. E isso que é importante, a gente valorizar isso e sempre buscar isso, né? Buscar esse amor que a gente tanto precisa, empatia principalmente, né? Para a gente poder aí sobreviver nesse planeta que a gente quer tanto cuidar. Então, super obrigado. Você quer desejar aí ou falar umas últimas palavras para os nossos 50 and above? Então, só para a gente dar aqui as últimas palavras para finalizarmos aqui essa nossa entrevista, um lembrete: nós Homo sapiens, nós humanos, os autores indicam, nós somos seres buscadores de prazer e de relacionamento. Né? Nós humanos somos seres que se conectam, né? Nós nos conectamos desde que surgimos nesse planeta e continuamos essa conexão, seja ela presencial, né? Seja ela através dessa tela virtual. Então, nós somos sempre seres que estamos buscando nos conectar de alguma forma. E essa conexão, ela é gerada por uma neuroquímica e ela gera também uma série de respostas neuroquímicas e, claro, né, o prazer de estar aqui, tanto do ponto de vista presencial como através dessa tela digital, ela é única e gera aí uma série de consequências como empatia, amor, paixão, etc. Então, eu agradeço aí a atenção, essa participação, e se a gente puder depois complementar com outros temas, estamos aqui disponíveis para falar mais de sexo, de Viagra, inclusive, e de pets. De pets, muito bom. Gente, super obrigado, Sibeli, obrigado, e até a próxima aí, fiquem aí conosco. E eu quero saber o comentário de vocês aqui embaixo, não se esqueçam de escrever, é importante.
Beijo grande para todos! Tchau, tchau. Até a próxima. E aí, pessoal, o que vocês acharam sobre estes 2 episódios sobre o amor? Não é? Um tema tão importante que, ao longo dos anos, a gente traduz isso em livros, filmes, emoções, tantas emoções que nos impactam ao longo dos anos. E que nós, os 50 and above, fazemos parte disso, né? Sem dúvida nenhuma. Então, gente, se vocês gostam de tendências, saúde, turismo e tecnologia, este é o seu canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui e fazer seus comentários abaixo, que a nossa mascote, olha a nossa mascote aqui do lado, está super interessada em saber, para poder justamente oferecer isto para vocês. Então nos vemos no próximo episódio, não percam e sigam atentos aqui ao nosso canal. Beijo grande para todos e até a próxima!